no Wi-Fi ou você tá no 4G? Não, tá no Wi-Fi. Beleza. Você fez o sorteio? Não. Sorteio o quê? Vai rolar sorteio de uma Cinetipia. E a porcentagem? 10% da Cinetipia nossa. Se deu ideia, E aí, pessoal, boa noite. Dá um oi na live também, parece que eu também. Rafa, você fica de olho lá que eu não... Tá muito longe aqui. Ó, só Tá longe? E o Rafa pode ser. Beleza. E aí, galera, boa noite. Legal ver vocês aqui de novo, hein? Vamos dar aqueles 10 minutinhos iniciais pra galera entrar na live. E hoje vem a parte prática, hein? Hoje vem a produção mesmo da Cinetipia, do começo ao fim. Então, hoje vai ser a parte que todo mundo quis ver, né? Desde o começo, todo mundo quer saber como faz, como que a imagem vira azul. Então, daqui a pouco a gente começa a produção, tá? E lembrando, hein? Se vocês ficaram com alguma dúvida da live de ontem, ou se vocês têm novas dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa relacionada à Cinetipia, aos negativos, manda a pergunta na caixinha. O Rafa está aqui do lado, ele vai me auxiliar com as perguntas de vocês, tá? O celular hoje está um pouquinho mais distante, então não vejo direito, mas o Rafa está aqui e ele vai me avisando de acordo com as perguntas, conforme elas forem chegando, beleza? E Rafa, quem entrou aí? Deixa eu só mandar no grupo aqui. Ah, beleza. Galera. Beleza. Deixa eu ver com vocês, alguém aí saiu da live e foi pesquisar um pouco mais sobre Cinetipia, jogou no Google, fez uma pesquisa básica só para conhecer mais o processo? Alguém aí pesquisou mais alguma coisa? Fala aí pra mim. Oi, aí, Manfio, tudo bem? E lembrando, hein? O Rafa postou ontem, lá no Insta aqui da FUL, uma imagem com 4 Cinetipias e hoje eu vou falar sobre essa surpresa que a gente tinha preparado ontem para vocês. Mas eu já vou adiantar uma coisa, hein? Fiquem até o final da live que vocês vão curtir essa surpresa. Falando de ficar até o final da live, já pede pro pessoal compartilhar aí. Boa. Dedinho no aviãozinho. E, gente, compartilha a live, manda para os amigos, para as pessoas interessadas em fotografia, para quem gosta de artes visuais, quem quer saber um pouco aí sobre esse processo. Lembrou de alguém? Compartilha aí geral. E não esquece, como diz o Rafa, senta o dedo no coração aí, hein? Curte a live, comentem, mandem perguntas, tá? E a gente vai respondendo aí conforme o tempo for passando. Tá tudo preparado aqui na bancada. Vou falar um pouco sobre os químicos. Ontem eu deixei no ar, né? Ficou um pouco esse mistério quais são os químicos A e B, que são os 2 químicos necessários para a Cinetipia. Hoje eu explico para vocês melhor sobre esses 2 reagentes químicos. Material aqui preparado, nosso recipiente para colocar os químicos, a colherzinha medidora, o pincel e o nosso papel. Hoje eu vou usar aqui, gente, um papel que é da Canson, tá? Ele é uma marca muito conhecida em fabricação de papel. A Canson, ela tem, se eu não me engano, mais de 500 anos ou algo próximo a isso. Então, ela tem papéis diversos e o que eu vou usar hoje é um papel que é facilmente encontrado em papelarias. Não precisa ser papelarias voltadas para materiais artísticos muito específicos. Vocês encontram aí em papelaria de bairro também. É um papel interessante que eu vou falar uma característica legal dele, que é a questão da textura. Ele é um papel que a gente pode chamar de dupla face. Que aí a gente vai se aprofundar mais nisso quando eu for para a parte prática. O bloco é esse aqui, tá? Ele é vendido em bloco. Ontem eu falei para vocês sobre o Canson Monval, aquele papel que é vendido em bloco ou em folha inteira. E aí hoje eu vou explicar sobre esse que eu vou utilizar. Gente, eu só pedi um favor para vocês. Se tiver tudo certo com o áudio, com o vídeo, só dê aquele joinha só para eu saber que está tudo bem, tá? Se vocês estão me ouvindo bem, se eu preciso falar mais alto, se o som de vocês aí está baixo, é só avisar, tá? Manda aí para mim que eu já vejo que está tudo nos conformes.
E aí, Rafa, quantos nós temos aí? A gente tá com 20 pessoas. 20? Pô. Tem alguém que estava na live de ontem? Você lembra? A Shirley. Shirley, falei com ela. Rodrigo. Boa, Rodrigo, isso aí. E quem mais? Henrique Wander. E aí, Henrique? Beleza? Você estava na live de ontem, nem falei com você, hein? Logo mais as aulas voltam, hein, Henrique? Vou ficar de olho na sua produção no estúdio, hein? A Drica. Júlio. E aí, Júlio? E aí, Dri? Júlio. Legal, o pessoal tá chegando, hein? Perufa tava na live. Ah, legal. Eu lembro que ele tinha falado, né, que não conhecia a cenotipia, voltou aí para ver a parte prática. Nossa, o Renzo. E aí, Enzo? A galera tá chegando. Boa. Bom, gente, também, né, além do material necessário que eu já comentei aqui, a transparência que eu vou utilizar para a aula de hoje, tá? Aquele negativo que a gente comentou também, para produzir a nossa cenotipia, tem que ser o negativo do tamanho da imagem final. Eu vou fazer uma imagem no tamanho A4, tá? O tamanho A4 é aquele padrão, é o tamanho padrão, né, de papéis para impressão, papel sulfite que você encontra, ele vai ter esse tamanho aqui, tá? Papel A4. Existem papéis como esse, por exemplo, da Consul, em tamanhos maiores. Vocês vão encontrar em bloco A3 ou até A2, tá? São papéis um pouco maiores, lembrando que se você vai fazer uma cenotipia nesse tamanho, você vai ter que produzir um negativo conforme o tamanho do seu papel. Não é possível aí fazer a ampliação através desse processo. Sandandá está na live. Catarina, a pessoa mais compartilhada dessa live. Todo mundo fez o print com a cenotipia da Catarina. Isso aí. E aí, Ney, tudo bom? Boa noite, Ney. Vamos lá, para a galera compartilhar mais aí. E aí, galera, vamos compartilhando. O Rafa já tá aqui falando para mim vocês compartilharem. E não tô vendo o coração subindo aí, hein? Vamos curtir essa live. Senta o dedo, né, Rafa? Senta o dedo no like. Quero ver o coração subir aqui na live. Isso, aí sim. Cuidado para que vocês, na hora que aperte o botão de curtir, não saiam da live, hein? Se sair, volta. Volta aqui. Ó, Memórias da Luz estava na live ontem. Tava, né? Legal. Legal que o pessoal tá voltando. Quem que mandou aqui? O Ney. Grande Ney. E a Maída tá aí também? A Maída já chegou? Arthur tá por aí ou tá para chegar? O Arthur tinha feito uma pergunta legal. O Arthur perguntou ontem, né? Sobre o tempo de exposição. Lembro também que a Dani fez acho que a Dani ainda também não chegou. Ela falou, né? Se ia fazer com a luz do sol, ou se eu faço, né? Com a luz do sol ou com uma mesa de luz. E aí eu já explico um pouco sobre essa parte, né, da exposição à luz e por que tem que ser, né, a luz solar ou uma mesa de luz. Legal? A Maeda chegou, tá aqui, ó. E aí, Maeda, tudo bem? Já tem pergunta aí, Rafa? Ainda não? Tem. Tem? Tati Justino. Qual a pergunta? No caso de usar um papel A2, por exemplo, a impressão do negativo poderia mesmo arriscando fazer algumas A4, por exemplo? Tá. Você vai ficar em linha, mas é só para saber. Tá, entendi. É a Tati Justina que perguntou? Isso. Tati, dá sim, viu? Dá pra fazer, você consegue fazer essa emenda. Eu já fiz isso uma vez. Eu vou dizer que o resultado fica bom se você conseguir deixar tudo muito bem próximo, essas emendas, né? Das folhas A4. Então, se você tem as transparências, por exemplo, aqui, você teria que deixar, lógico, né? Vamos pensar que eu tenho a mesma imagem que ela foi aqui recortada. Então eu teria que fazer uma emenda certinha para que quando eu fizer a cenotipia eu não perceba esse risco. Eu já fiz uma justamente no tamanho A2, então eu imprimi 4 transparências no tamanho A4. O que eu fiz? Eu peguei a minha imagem, peguei a foto que eu tinha, cortei no Photoshop, dividi essa imagem em 4 partes, imprimi em 4 transparências A4 e fiz essa montagem. Se você chegar muito perto, aí você vê a linha dividindo, mas ela colocada, né, na parede, emoldurada, só se a pessoa realmente chegar perto e quiser procurar esse detalhe. Fica bom, mas você tem que deixar muito bem justo. Mas é uma boa pergunta, viu? Boa pergunta. Caso você não queira, né, imprimir transparências em tamanhos maiores, porque
o custo aí realmente é muito alto, dá para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, tá? Daquela cenotipia que eu mostrei ontem para vocês, que tinha 1 metro, o papel realmente ele tem 1 metro, mas a área da cenotipia, a área onde foi aplicado o químico, ela tem em torno de 90 centímetros mais ou menos, tá? Então o negativo ele tem 60 por 90 aproximadamente. Eu mandei imprimir um negativo só, aquilo é o único negativo naquele tamanho, e o custo saiu em torno de R$80, então não é um tamanho de negativo que dá para ficar fazendo sempre, né? Ele tem esse custo um pouco elevado, mas para um trabalho ou outro, como aquele ia para uma exposição, eu achei válido investir esse valor, porque aí fica realmente muito melhor do que você fazer a emenda com tamanho A4, tá? Então fazendo aí ocasionalmente é legal sim você mandar imprimir um negativo, beleza? E aí, Rafa, como é que a gente tá aí? Será que já dá para ir começando? Vamos esperar mais um pouquinho só, né? Beleza. Gente, alguma pergunta? Vocês querem? O pessoal gostou da aula de ontem? Como é que foi? Boa. O Rafa está pedindo aqui para perguntar para vocês o que vocês acharam da live de ontem. Tem mais alguma informação que vocês queiram saber? E é lógico, né? Repetindo o que eu falei ontem, a gente trouxe esse formato express do curso de cenotipia, então eu não consigo, né? Não tenho esse tempo para passar a fundo para vocês, eu não tenho como me aprofundar em algumas explicações, e isso a gente sempre vai falar no curso presencial de cenotipia, que tem 8 horas, e aí nesse tempo dá para falar bastante coisa, tá? Mas se tiver alguma dúvida aqui, eu consegui responder para vocês, assim, porque às vezes entra numa parte muito técnica que eu teria que dar uma explicação muito longa para sanar essa dúvida. Mas se você tiver alguma dúvida e se eu puder responder aqui na live, eu respondo assim sem problema. A Viviane Cristina falou assim, eu perdi a aula de ontem. Tá. Para que a aula ainda está no perfil boa. Então ainda consegue assistir, só pode ficar disponível até hoje. Até hoje. Tá, legal. Ó, gente, para quem não viu a live de ontem, onde eu expliquei um pouco sobre o que é o processo, expliquei os materiais básicos, vocês podem conferir ainda no Insta da FUL, tá no IGTV, Rafa? Tá no IGTV. Tá no IGTV da FUL, mas só até a meia-noite de hoje, hein? A gente deixou lá para quem perdeu e quisesse acompanhar, então quem perdeu, acabando essa live, você consegue ainda retomar e assistir a de ontem, tá legal? Então ainda dá tempo, mas só até a meia-noite. A Tati perguntou de novo, no caso dessa impressão de 90 centímetros, a qualidade da imagem influencia ou dá para ajustar? Tati, aí entra uma questão de impressão que você teria que passar até mesmo por uma impressão em papel comum, digamos assim, que é uma técnica feita no Photoshop chamada interpolação, tá? É necessário fazer uma interpolação no Photoshop para fazer um negativo nesse tamanho, assim como se eu tivesse que fazer com aquela imagem que eu tive, né, a imagem que eu fiz, quisesse imprimir uma foto em papel de algodão, eu também teria que fazer uma interpolação, o processo vai ser exatamente o mesmo. A única coisa que mudou ali foi que ao invés de um papel, foi impresso em uma transparência, em um acetato, tá? Mas dependendo da resolução do seu arquivo, é uma interpolação simples que dá para fazer sem perder a qualidade, tá? A galera curtiu a live ontem. Legal. Foi legal. Boa. Legal, gente. Legal que vocês gostaram, e aí hoje, né, que vem a parte prática, eu tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais. Sempre que eu ouço assim dos alunos, né, que vêm aqui na escola e tiveram contato com a fotografia analógica e tiveram a oportunidade de fazer uma ampliação, que aí a ampliação é quando você consegue ver a imagem, né, se formando no papel, quando você coloca esse papel no revelador. E aí todo mundo fala, é mágico, né, é muito legal ver a imagem se formando. A cenotipia também tem um pouco disso, né? Quando você joga o papel na água e a água vai fazer essa lavagem dos químicos, é legal ver essa imagem se formando. É uma parte muito interessante do processo. Você vê que, vocês vão perceber aqui quando a gente fizer mesmo, que não vai ficar azul de imediato e de repente esse azul começa a ser formado em contato com a água. Tá? Então isso é um processo bem interessante e dá para fazer no claro. Eu não preciso, né, de um quarto escuro, como eu comentei ontem com vocês. Mais alguma pergunta aí, Raul? Eu vou perguntar sobre o celular, qual app é mais tranquilo para transformar em negativo? Eu utilizo só software de computador. Tá. Né?
Quem que perguntou? Desculpa. Pelufa. @pelufa, né? Perguntou. No celular eu já fiz um negativo, mas só para testar, eu não cheguei a imprimir. Dá para imprimir, tá? Eu só fui fazer um teste mesmo pelo próprio Lightroom. No Lightroom você consegue fazer o negativo, você tem que inverter as curvas. E aí, não sei se você tem familiaridade com tratamento de imagem ou não, pode ser que, se você não tem familiaridade, não vai entender essa parte das curvas. Mas, dependendo do seu celular, até na própria câmera integrada, você já consegue utilizar um filtro negativo, você negativa a imagem na hora. Alguns celulares, né, não são todos, já tem essa opção, no filtro, na parte de filtros, onde você pode fotografar em preto e branco ou com as cores mais saturadas. Alguns celulares têm a opção lá negativo e aí você consegue converter, tá? Então é uma maneira de você fazer isso direto no celular. Eu não me recordo agora, até porque eu não uso outro software, outro aplicativo no celular que não seja o Lightroom, mas eu imagino que se você pegar algum que tenha tratamento de imagem, vai ter a opção sim de negativo, tá? Eu faço pelo Photoshop no computador, para produzir essas minhas transparências eu faço no Photoshop, mas se você quiser fazer direto no celular, dá, só vai ter que investigar esse aplicativo se ele tem essa opção, se o seu celular tem essa opção. Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Tem algumas perguntas aí, Rafa? Vê na caixinha aí pra mim, por favor. Peraí, o Rafa vai abrir a caixinha de perguntas aqui pra mim. Chile. Onde comprar os químicos? Chile, peraí que eu vou comentar sobre onde encontrar os químicos já. Na parte de fazer o preparo aqui, eu explico para vocês onde que vocês podem encontrar esses químicos já prontos, inclusive, tá? Pronto para fazer em casa. Tem mais alguma aí? Não, né? Como é que eu tiro da caixinha? Tem um xizinho ali, tá aí. Foi isso, vai. Legal, gente. Então, só recapitulando então o que foi falado na live de ontem, a cianotipia é um processo fotográfico, ou, né, complementando essa informação, é um processo de impressão fotográfica por contato. Lembrando que eu não consigo ampliar a imagem, então eu tenho que posicionar o meu negativo em contato com o papel, já com os químicos da cianotipia, e aí eu vou produzir uma imagem no seu tamanho final, que nesse caso vai ser uma imagem tamanho A4. Isso, resumidamente, é a cianotipia. Ela foi inventada inicialmente para ser uma forma mais rápida e mais barata de reprodução de documentos, e hoje ela é utilizada aí na fotografia como uma forma de expressão, para você mesclar um pouco a técnica, né, da fotografia digital com um processo que é completamente artesanal. Eu sempre gosto de falar que mesmo que você queira muito mesmo, você nunca vai fazer duas cianotipias completamente iguais. Então, se a gente parar para pensar, por que isso, né? Porque o tanto de químico que você vai colocar no papel influencia no resultado. Então pode ser que você pegue dois papéis do mesmo fabricante, mesmo tipo de papel, você aplique os químicos em um, aplique os químicos em outro, e um pode receber mais químico do que o outro. A maneira como você vai passar nessas pinceladas vão resultar também em marcas diferentes. Por exemplo, você pode deixar com as bordas, né, com as marcas mesmo do pincel, ou você pode fazer uma borda mais reta, você pode colocar uma fita e deixar mais geométrico, e de qualquer forma vai ser praticamente impossível reproduzir com essa exatidão total as cianotipias. Então você tem, mesmo que feitas a partir da mesma planta, do mesmo objeto, do mesmo negativo, você sempre vai ter imagens únicas. Isso é o legal desse processo. Já aconteceu diversas vezes comigo, onde eu tive que fazer uma reprodução de 4, 5 vezes da mesma imagem, e que eu fazia isso em dias diferentes. E só por fazer em dias diferentes já mudava completamente. Eu tinha uma imagem um pouco mais escura que a outra, ou que ficou uma falha que não foi percebido isso na hora de passar os químicos no papel. E essa surpresa que ela é interessante. É lógico que com a prática você aprende a dominar a técnica ao ponto de identificar quando vai ficar um azul mais intenso, quando vai ficar um azul mais claro, quando vai ficar falhado, quando vai ficar a marca, né, do pincel. Mas
não dá, como eu falei ontem, para ter 100% do controle sobre esse processo. E na minha opinião é isso que faz esse processo ser tão interessante. Não só a cianotipia, como qualquer outro processo fotográfico chamados aí de históricos ou alternativos. Essa falta, entre aspas, de controle que eu acho interessante. A Paty tá aí, legal, a Célia também acabou de entrar. Boa, gente, então acho que já dá pra gente entrar na parte aqui do preparo inicial da nossa cianotipia, da nossa produção. Rafa, tem alguma pergunta nova aí? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre os químicos. Eu falei ontem que todo o material para a cianotipia é facilmente encontrado em qualquer lugar. Tirando os próprios reagentes, você encontra em papelarias, em casas de utilidade doméstica, como por exemplo as colheres medidoras, você encontra em casa de utilidade doméstica, em armarinhos. Um recipiente você às vezes já tem até em casa, mas lembrando, né, que se você vai usar esse recipiente agora para fazer a cianotipia, você já não vai usar mais na sua cozinha, vai ser exclusivo para a produção do processo, para que não contamine, né? Se de repente você quiser colocar água aqui ou quiser colocar alguma comida, não faça isso. Tá? Então você pode comprar um recipiente novo ou usar algum que já tenha em casa, mas que você não use mais para outra coisa a partir de então. Os pincéis, eu uso esse tipo de pincel, mas você pode usar qualquer pincel que você tiver em casa ou que você queira comprar. Ontem comentaram, né? Pincel chato. Pincel chato é o ideal, né? Porque você tem um controle maior das áreas que você vai passar o químico. Mas pode ser um pincel redondo, você pode usar até um rolinho de tinta para passar o químico, você pode usar pincel de espuma, aí vai muito de uma liberdade criativa de cada um. Saiba que diferentes tipos de pincéis vão gerar diferentes resultados, né, no seu papel. Então esteja aberto a essas experimentações, que isso às vezes é muito interessante. E aí temos aqui os nossos materiais básicos, e eu não comentei, mas é bom ter um paninho para que você não suje a mesa. Esse meu pano era branco, e de tanto que eu uso, né, de tantas vezes que já caiu aqui um químico, que é normal respingar, é normal ter algum excesso, ele já ficou azul. Tá? Esse é o paninho tradicional aqui que eu uso em todas as oficinas e faço também as minhas cianotipias em casa, eu uso esse paninho. Químicos, vamos lá. Solução A e solução B. Há uma curiosidade interessante sobre esse processo. Quem já fotografou com filme, quem já teve essa experiência da fotografia analógica, sabe que a parte fotossensível dos filmes e dos papéis fotográficos é a prata. Então a prata sempre foi um componente muito importante para a fotografia. Ela que é fotossensível, ela que é sensível à luz, e é a prata que vai aí formar a sua imagem no papel ou no filme fotográfico. Muitos outros processos antigos também utilizaram a prata, como o próprio daguerreótipo, o talbótipo, também chamado de calótipo, o colódio úmido. Então você tem muitos processos que vão prata na sua composição. A cianotipia foi o primeiro processo fotográfico a não utilizar sais de prata na sua composição. No lugar da prata, ela usa sais de ferro. Então são sais de ferro responsáveis pela fotossensibilidade. E que diferença isso faz? A diferença é que os sais de prata são muito mais sensíveis à luz, enquanto os sais de ferro são bem menos sensíveis à luz. O que isso significa? Que o tempo de exposição, se comparado com o papel fotográfico, né, de prata, a cianotipia tem um tempo de exposição muito mais longo. Então você tem que deixar expondo a luz por muito mais tempo do que deveria com um papel fotográfico comum. E não é qualquer luz que funciona para a cianotipia. Se você pegar um filme fotográfico e você estiver sob a luz do sol, né, que é uma incidência alta de ultravioleta, ou se você estiver com a luz de vela, ou se você estiver com uma luz fluorescente, uma luz de tungstênio, você vai queimar o filme. Literalmente, você vai queimar ali a imagem se você expor esse filme a qualquer luz. A cianotipia não, ela é sensível a ultravioleta. Então a nossa maior fonte de ultravioleta é o sol. Então, para fazer cianotipia, inicialmente a gente sempre pensa no sol, porque é sem dúvida a maior fonte, a fonte mais potente que nós temos dessa radiação. Só que para fazer cianotipia à noite, como por exemplo agora, né, já são quase 8 horas da noite, e quando está chovendo, o tempo está nublado, não está sol, como é que a gente faz? Aí a gente usa uma mesa de luz UV, está aqui do lado, vocês não estão vendo muito bem, está cortando a imagem, mas
quando a gente for para a parte prática, vocês vão poder visualizar melhor aqui essa mesa funcionando, tá? E isso vai substituir o nosso sol, por exemplo. A mesa de luz faz com que você consiga realizar essa cianotipia à noite, em tempos nublados, não interessa quando, só precisa ter energia elétrica no lugar para conseguir realizar a cianotipia, tá bom? Rafa, temos alguma pergunta aí? Beleza. Gente, a qualquer momento que vocês quiserem me parar aqui e perguntar alguma coisa sobre os químicos, sobre o processo, pode mandar aí na caixinha, tá? Primeiro químico. Solução A é o citrato férrico amoniacal. Esse é o químico aí responsável por ser mais fotossensível, tá? Citrato férrico amoniacal. Solução B é o ferricianeto de potássio, tá? Então são duas soluções, são dois químicos, né? São dois reagentes químicos que não são nocivos à saúde. Você pode trabalhar com eles sem um EPI completo, sem máscara, óculos, luva, avental. Eu sempre digo que é bom utilizar luva para evitar que o químico entre em contato com a sua pele, mas é lógico que se cair é só parar o que você está fazendo, vai no banheiro, vai no tanque, lava e não tem problema, tá? Então são químicos tranquilos de se trabalharem, não tem nenhuma contraindicação, tá? É lógico que existem pessoas que podem ter uma reação alérgica, mas para isso acontecer é 1 em 1 milhão, né? Então, os químicos em geral não apresentam nenhum perigo à saúde, só que é lógico, você não vai ficar entrando em contato com a pele, com os olhos, isso jamais, e jamais é lógico ingerir os químicos, tá bom? Fala o nome dos químicos para mim, não? Fala, citrato férrico amoniacal. Citrato férrico amoniacal a gente vai chamar de solução A, e o ferricianeto de potássio. Ferricianeto de potássio, tudo junto. É bom lembrar, tá? Principalmente eu sou de humanas, então lembrando para todo mundo que é de humanas, vocês vão jogar no Google, de repente pode ser que apareça o ferrocianeto. Aí a gente de humanas vai falar, uma letrinha só de diferença, é a mesma coisa. Não é, tá, gente? Existe o ferricianeto e existe o ferrocianeto, tá? O que é utilizado para a cianotipia é o ferricianeto de potássio, tá? Ferri com I. Feito isso, eu faço uma mistura dos dois químicos. Uma mistura, uma parte A com uma parte B, eu misturo e aí nesse momento eu vou ter um químico sensível à luz ultravioleta, tá bom? Essa é a reação que vai acontecer quando eu for misturar aqui. Nós teremos então uma solução fotossensível. Mandou lá o nome? Beleza. Alguém perguntou? Citrato férrico amoniacal. Isso. Ferricianeto de potássio. Isso aí, certinho, é isso aí, tá? Cuidado, tá? Porque às vezes vocês vão ver algumas traduções aí em sites que vão colocar ferrocianeto. Não é o ferrocianeto, é o ferricianeto, tá legal? O químico em pó vocês encontram em indústria química, mas eu já adianto, gente, que aí vocês vão encontrar em quantidades muito grandes, tá? E pode ser que não vale a pena para você, pode ser que você use um pouco e o resto acabe estragando, porque vem em quantidade muito grande mesmo. Vem meio quilo de químico, 1 quilo de químico, e isso é muita coisa, tá? Dá para você fazer cianotipia por 5 anos, só que aí nesse tempo os químicos já acabaram vencendo, tá? E aí depois eu falo para vocês sobre os químicos prontos, os kits já prontos para você fazer e não se preocupar em ter uma quantidade aí exagerada em casa que vai acabar jogando fora depois, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui a mistura inicial dos químicos. E como eu falei para vocês, a cianotipia ela é sensível à luz ultravioleta. Então é bom que você não faça isso à luz do sol. Você não vai preparar os químicos durante o dia do lado de fora da sua casa. Trabalhando no ambiente interno, com uma luz baixa, sem a incidência de luz natural, já funciona. Você não precisa do quarto escuro para poder fazer a cianotipia. Então eu vou começar aqui. É bom dar sempre uma leve agitada nos químicos. Falando em agitar, eu vi meus coraçõezinhos subindo aí. Boa. Isso aí, ó. O Rafa falou, falando em agitar, ele quer ver os coraçõezinhos agitando aí, gente. Então, por favor, apertem o botão aí de like, como se não houvesse amanhã, como ele disse, senta o dedo no like, tá? Então, eu vou colocar aqui uma parte de citrato
com a minha colherzinha medidora, eu coloquei aqui, pronto, tá? Uma parte de citrato, não sei se dá para vocês verem aí, já tenho aqui o químico, tá? Uma parte de citrato e uma parte de ferricianeto de potássio. Enchi a minha colherzinha medidora, coloquei aqui no meu recipiente. É sempre bom tampar os químicos para evitar algum acidente, às vezes, ainda mais agora, eu estou falando, de repente bate o braço, né? E aí é um desperdício de químicos. Então eu venho aqui, fecho direitinho, uma leve mistura, e aí, gente, nós temos aqui a nossa solução. Vocês estão vendo que não está azul, né? Não está azul, é normal isso, não vai ficar azul mesmo logo de cara. Então eu vou deixar aqui reservado por enquanto, eu vou tampar aqui em proteção à luz. E aí eu quero saber de vocês, tá? Alguma dúvida até agora? Vocês querem perguntar algo relacionado com o processo? Deu para entender essa parte dos químicos e a parte da mistura, como funciona? Digam aí para mim se está tudo bem, se querem que eu volte alguma informação, tá dando para acompanhar? Comentem aí para eu saber que está tudo certo e aí eu sigo. Tudo certo aí, gente? Som tá bom? Estão conseguindo me ouvir bem? Beleza, Júlio, valeu aí. Legal. Show, maravilha. Sérgio Isma entrou. Grande Sérgio. Fala aí, Sérgio, beleza? Bom te ver aqui, hein? Logo mais é o Profissa, hein? O Profissa tá chegando. Pronto, gente. Então tá aqui, tá a nossa mistura tá feita. Agora a gente vai para a parte do papel. Como eu havia explicado para vocês, hoje eu vou utilizar esse papel que ele é facilmente encontrado em papelarias. Reparem, tá? Aquarela é um papel então voltado para a técnica de aquarela e ele tem a informação de gramatura. Ontem perguntaram, né, sobre a gramatura. Eu acho que está invertido para vocês, mas aqui, ó, 300 gramas. Esse papel, tá? Essa é a gramatura dele. Quanto mais alto esse índice, a gente pode dizer que mais grosso é esse papel. Então esse papel aqui ele resiste muito bem a lavagens e além do químico, né, que a gente vai aplicar no nosso papel, vem a parte de mergulhar esse papel na água. Então se você estiver usando um papel que não é resistente a lavagens, ele vai se desmanchar. E lembrando, não é a gramatura a principal referência que nós temos sobre a questão de dar certo ou não a sinotipia. Eu vou pegar aqui aquela sinotipia que eu fiz num papel de 10 gramas, só para vocês terem aqui uma comparação. Esse é um papel de 10 gramas por metro quadrado e ele funcionou muito bem com a sinotipia. O que você tem que ter é um cuidado assim triplicado para conseguir fazer com que esse papel não rasgue. Mas esse é um papel que tem fibras, né, que são resistentes à lavagem. E você pode encontrar papéis, como eu já testei algumas vezes, papéis artesanais de gramaturas muito altas, mas que não são resistentes à lavagem. O que acontece? Ele rasga. Ele às vezes rasga até quando você aplica o químico antes de jogar na bandeja com água, ele já acaba rasgando. Então, não é a gramatura o principal fator aí na hora de escolha do papel. Mas, sem dúvida alguma, papéis de alta gramatura são mais fáceis para se trabalhar a sinotipia, principalmente no começo, antes de vocês pegarem aí a parte prática. Tá? Então, uma coisa legal desse papel, no vídeo não vai dar para vocês verem, mas ele tem um lado que tem uma textura canelada e ele tem um lado mais liso. E aí você pode escolher se você quer fazer a sinotipia no lado mais liso ou no lado com a textura. E o legal desse papel também, por ser um papel de alta gramatura, é que você pode fazer a sinotipia desse lado. Se depois você não gostou, você pode fazer desse lado também. É o papel dupla face, você consegue aí trabalhar nas duas faces dele. Alguém perguntou ali? Consegue fazer no pano tecido? Dá para fazer sim no tecido. Como eu falei ontem, é possível fazer sinotipia em qualquer superfície.
no papel, no tecido, no vidro, na madeira, na cerâmica, no metal, onde você quiser, no plástico, só que cada suporte vai exigir aí um preparo inicial. O papel não precisa desse preparo, do jeito que ele já vem aqui da loja, eu aplico o químico. Agora, os outros suportes, você precisa sim de uma camada que vai segurar esses químicos, tá? Isso é um passo um pouco mais além, é uma parte mais avançada de cenotipia, que aí exige dias para você conseguir fazer o processo. Para fazer cenotipia em vidro, você precisa pelo menos de 5 dias para concluir as etapas todas para conseguir realizar a imagem, né? Então aqui na live isso é inviável apresentar cenotipia no vidro, porque é um processo que demanda aí um longo tempo, tá? Então vamos lá. Tem aqui... Rafa, acho que agora é bom trazer a câmera aqui, né? Gente, a gente vai mudar aqui a posição da câmera para que vocês consigam ver bem aqui a bancada. Tá? Acho que só se levantar um pouquinho e inclinar ele para baixo, se levantar na coluna e inclinar, acho que já funciona. Aí é só inclinar, aí boa. Aí só deita ele um pouquinho. Aí. Isso tá bom. Tá ótimo. Gente, assim tá bom, né? Vocês estão conseguindo ver bem aí? Show. Só acho que trazer ele um pouquinho para cá. É isso, Aí, perfeito. Valeu, Rafa. Ó, tem uma pergunta ali. Ah, sim, sobre os outros suportes. Num curso aqui da FU, no curso presencial, eu apresento a parte dos papéis diversos. Tá? Então, eu ensino vocês a fazer cenotipia em papéis de alta gramatura, de baixa gramatura, papel colorido, apresenta as dificuldades que é produzir a cenotipia, por exemplo, no papel manteiga, tá? Um papel de baixa gramatura que tem uma característica de ficar todo enrugado, e como evitar isso, né? Como evitar que ele fique tão enrugado. Então no curso a gente aborda somente os papéis, mas futuramente é possível incluir aí módulos novos no curso de cenotipia e apresentar, porque não no tecido, no vidro, mas no curso atual o foco é trabalhar com o papel, tá? Pronto, então eu tenho aqui o meu pincel, os químicos já estão aqui misturados, e aí, gente, não precisa, né, de um conhecimento em pintura, uma habilidade em pintura, simplesmente passar o químico no papel de maneira uniforme, tá? Lógico que se você quiser deixar marcas do pincel, é uma escolha estética também, mas geralmente o ideal é trabalhar com uma passagem mais uniforme, tá? Então, vocês estão vendo aí o papel, vocês vão ver que ele vai ficar levemente amarelado agora, tá? Tem que ser formado em artes, não? Não, Rafa perguntou se precisa ser formado em artes. Não precisa. Inclusive eu comecei a fazer cenotipia antes mesmo de entrar na faculdade de artes, né? Eu conheci a cenotipia antes, não precisa de nenhuma habilidade com isso. Acho que acaba ficando claro, gente, mas ó, o papel como tá ficando, tá? Tá ficando aqui nessa cor meio amarelada, estão vendo? Acho que a luz aqui acaba ficando muito forte e deixa o papel branco no vídeo para vocês, tá? Mas ó, o papel já está com químico, já está com uma camada bem uniforme, mas eu gosto sempre de passar um pouquinho mais, tá? Eu gosto sempre de passar uma segunda mão aqui de químico. Então eu vou mais uma vez aplicar todo o químico no papel. Como esse é um papel voltado para a técnica de aquarela, é um papel que vai então puxar com facilidade o químico, então ele não fica com acúmulo, vocês podem perceber, né? É um papel que tem uma porosidade que não vai ficar com poças de químico, ele consegue sugar bem o excesso, e é lógico que a não ser que você jogue muito, aí você vai ter formações de excesso de químico, mas uma passagem assim razoável, como eu estou fazendo aqui, bem leve, sem pressionar muito o pincel. Eu mal encosto as cerdas do pincel aqui, gente, é muito leve mesmo. Por quê? Se eu pressionar com força esse pincel aqui no papel, vai ficando acúmulo, né? Isso acaba gerando aí um resultado que pode ser considerado até um erro às vezes na sua imagem final, tá? Então tá aqui.
o químico já foi passado no papel, vocês podem ver, e vocês perceberam que eu optei por deixar uma borda, né? Então é uma borda irregular, eu não coloquei uma fita para deixar uma borda 100% reta, é uma borda irregular, mas você pode passar no papel inteiro, tá? Não tem problema. Rafa, você põe ali para secar, por favor? E aí, gente, feito isso, feita essa etapa do que a gente chama de emulsionamento do papel, a gente vai deixar ele secando. É bom que você deixe esse papel, né, num lugar escuro para que não atinja muita luz nele e não acabe acontecendo uma reação química, tá? Então a gente vai deixar... Não, pode deixar aí por enquanto. Então a gente deixa num lugar escuro, secando. Lugar escuro que eu digo, gente, é assim... dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, não precisa ser nada específico, não um móvel projetado para colocar os papéis. Não, um lugar escuro que não vai ter muito pó. Tá? E quanto tempo ele vai ficar secando? O ideal é que você faça esse emulsionamento e deixe o papel secando da noite para o dia. Então, por exemplo, eu faria agora, colocaria lá no lugar para secar e só faria a cenotipia no dia seguinte, só faria amanhã. É lógico, como eu quero mostrar para vocês todas as etapas do processo, eu vou deixar em torno de 10, 15 minutos secando e já pego o papel aqui para mostrar para vocês. Mas o ideal é deixar aí por algumas horas, tá? Para secar completamente. Dá para fazer com ele seco nesse tempo que a gente vai deixar, mas o ideal é sempre virar aí à noite, tá bom? Eu vou passar em mais um papel aqui. Tem mais alguma pergunta aí, Rafa? Vou usar mais um papel, tá? Agora eu vou usar, eu sei que vocês não vão conseguir ver pelo vídeo, mas o primeiro que eu passei eu fiz o lado liso, agora eu vou usar o lado que tem uma leve textura. E aí, o que acontece quando você utiliza papéis que tem uma textura mais aparente, não uma textura mais grossa? Ele absorve mais químico, então você tem que passar mais vezes o pincel no papel para conseguir aí com que ele absorva essa quantidade de químico que você foi aplicando. Tá vendo? Aqui eu já passei e só cobriu uma parte só do papel, tá? Quanto mais grossa for essa textura, mais químico você tem que aplicar no seu papel, tá? Eu vou passando aqui e conforme eu for emulsionando, eu vou mostrando para vocês essa cobertura. E novamente, de forma bem leve, não precisa forçar, é tudo muito sutil. Você não quer deixar essas marcas, ou de repente você quer deixar as marcas, né? Mas eu não gosto de que o papel fique muito marcado. Então, para mim, quanto mais uniforme esse emulsionamento, melhor o resultado estético final. Para mim, tá? Vocês podem de repente optar aí por essa formação de acúmulo de químico, tá? Então aqui, gente, eu estou passando, tá? Continuo passando o químico no papel, vou passar mais uma vez só não é o suficiente, eu sempre acho que dá para passar um pouquinho mais. O importante é não deixar o papel encharcado, tá? Você não vai encharcar o papel. Aqui, por exemplo, não estou vendo nenhum acúmulo de químico, está tudo muito bem uniforme e eu estou deixando aqui também as bordas bem irregulares, tá? As bordas aqui ficaram bem irregulares. Vou mostrar para vocês como ficou, tá? Então tá aqui. Aí vem a pergunta, pô, mas não tá azul, né? Não tá azul, não tá azul, não tá azul mesmo ainda. Rafa, por favor. Obrigado. Tá? Não tá azul. O azul tradicional da cenotipia vem depois, tá? Ele vem aí depois da exposição à luz e vocês vão ver isso acontecendo. Rafa, vê para mim a pergunta que fizeram ali, por favor. Espera aí, gente, que eu não enxergo, aqui as letrinhas são muito pequenas. Existe validade desse químico no papel? Ah, sim. Antes de responder essa pergunta, e aí, Fleury, tudo bom? Não diria que tem assim uma validade certa. Quem que perguntou? Foi o Pelufa. Pelufa? Não tem assim uma validade exata, tudo vai depender de onde você vai guardar esse papel. Eu vou dizer para você o que aconteceu já, o que eu já fiz uma vez e não foi proposital. Eu emocionei alguns papéis e guardei. Depois que secou, eu peguei esses papéis e fiz essa cenotipia normal. Acabou que eu esqueci de um
um acabou ficando guardado dentro de uma gaveta que não tinha incidência nenhuma de luz, ela sempre ficava fechada, eu fazia exatamente para isso, e essa gaveta ficou. Eu acabei esquecendo esse papel lá dentro, ele estava embaixo de outros papéis, e ficou por alguns meses, tá? Se eu não me engano, algo em torno de 4 meses com o químico ali. E deu certo, só que não é o indicado, tá? Não é o indicado deixar todo esse tempo. O que eu garanto que se você deixar longe de luz, se você fizer e deixar esse papel bem protegido por um mês, ainda dá para fazer sonotipia. Isso eu já fiz, eu já deixei o papel guardado por um mês e ainda deu certo. Só que eu sempre recomendo que você só emocione a quantidade de papel que você vai utilizar, porque a gente nunca sabe se de repente aquele lugar que você guardou vai receber luz ou não, o calor pode influenciar também. Então assim, fez, não vai usar agora, emocionou o papel, quer deixar guardado? Deixa guardado, mas não deixa muito tempo. Tenta fazer no dia seguinte, no outro, tá? Mas se por acaso você guardar e esquecer alguns meses, tenta fazer. A chance de dar certo é grande, tá? Pode ser que dê certo sim. Como a gente está falando de um processo que é muito artesanal, então muitas variáveis aí podem mudar completamente o resultado final da imagem. Então pode ser que dê certo, aí você vai lá, passam 3 meses, você vai fazer a exposição e aí não dá certo. Você fala, pô, o Iago falou que dava, que é aquilo, né? Pode ser que dê certo, mas como é esse processo artesanal e a gente está lidando com muitas variáveis, né? Então não dá para garantir 100% que vai rolar, tá? O Snar tá na área. Ó o Snar, e aí Snar, tudo bom? Patrícia é legal, gente boa. Patrícia? Patrícia do online. Ah, Patrícia, e aí Paty, tudo bem? Legal, Paty aqui. Gente, eu vou deixar o papel secando um pouquinho, não muito tempo, e inclusive eu já deixei um outro papel aqui separado que eu já emocionei antes. Caso os papéis que a gente fez agora não sequem a tempo, vai ter um outro papel que já está aqui seco, pronto para a gente expor. Só vou esperar alguns minutinhos, tá? Que aí a gente já tem uma quantidade legal de papel para fazer. E agora é a hora, hein? Agora é a hora de mandar as suas dúvidas. Até agora, vocês ficaram com alguma dúvida sobre os químicos, sobre o papel, sobre essa parte do emocionamento? Vocês viram que eu não usei luva, mas eu não entrei em contato com o químico de nenhuma forma. Eu, com o pincel, eu molho no químico, passo no papel, segurando as bordas do papel, o pincel não chegou perto dos meus dedos, eu não tive contato. A Cris, né, que perguntou, eu acho que ela não está aqui, acho que a Cris não entrou hoje, né? A Cris Koala. A Cris perguntou, né, se o filho dela de 3 anos podia fazer. Eu disse que pode, né, desde que ele não entre em contato com o químico, porque criança, de repente leva a mão à boca, aos olhos, e aí sim eu já não posso dizer para vocês que não tem problema. Aí sim, se você ingerir ou se você inalar os químicos da sonotipia, não dá para garantir que não vai acontecer alguma coisa, mas como vocês viram, sem problema algum, eu não vou mergulhar a mão no químico. Quem está acostumado com o processo, né, de revelação de filme, de papel, você vai ter que colocar a mão no químico, você às vezes mergulha a mão no fixador, no revelador. Aqui não, aqui você não precisa entrar em contato assim tão agressivo com os químicos, tá legal? Quem tiver dúvida, pede para mandar nos comentários. Boa. E, gente, dúvidas, mandem aí na caixinha de perguntas ou manda no comentário, tá? Como vocês acharem melhor. Só estou dando esse tempo para a gente esperar os papéis secarem e aí a gente vai para a nossa mesa de luz. Deixa eu ver, eu vou fazer uma enquete rápida aqui agora. O que vocês querem ver aqui nessa live? Vocês querem ver a imagem da flor? Não sei se dá para deixa eu sair daqui, deixa eu pegar a parede branca para vocês aqui. Ó. Vocês querem ver a imagem da flor ou essa de arquitetura? O que vocês preferem? Mandem aí. Vamos ver qual vai ser a mais votada. Tá? Então, temos a opção da flor ou da arquitetura. O que vocês preferem? Mandem aí, que aí eu já vou preparando qual vai ser o negativo utilizado. Flor? 2 votos para... Ó, flor tá... Eu achei que o pessoal ia querer a arquitetura. Olha, flor em peso, né? Júlio é arquitetura. O Júlio sabia que ia ser arquitetura. Mas acho que flor ganhou, né? Glaucia, arquitetura.
Glaucia Arquitetura. Flores, a caixa. 2 votos só para... gente, que vai ser a flor então. Então vai ser a flor. Essa é uma foto que eu fiz em estúdio, converti, tá? Para negativo e imprimi em transparência. Ó, a arquitetura começou a ter mais alguns votos aí, né? Mas flor tá ganhando disparado. Então a gente vai fazer aí a... Se a Catarina botou arquitetura, esquece, vai ser arquitetura. Então se a Catarina botou arquitetura, eu vou fazer a arquitetura. Bom, flor ganhou. Essa vai ser a nossa imagem produzida na live, tá? Deixa eu fazer aqui mais fácil, colocar aqui papel branco, tá? Então, gente, essa vai ser a nossa imagem, beleza? Rafa, acho que já dá para mostrar a nossa mesa de luz, né? Você quer, vai na mão agora? Não, acho que você que sabe. Você acha? Que eu vou só mostrar aqui a nossa mesa de luz, eu vou descobrir aqui a mesa. Gente, agora vocês vão ver um sol portátil, tá? Vamos dizer assim, é o nosso sol portátil. Deixa o Rafa... Isso é um projeto da NASA, tá? Ele tem que ser estudado pela NASA. Vocês vão ver o que é essa mesa de luz. Fica bem. Eu fui inspirado pelo André, professor aqui da FU, Andrezinho. Ele que vive soldando as coisas, eu me inspirei nele e resolvi fazer a minha mesa de luz, tá? Vou mostrar aqui para vocês como ela funciona. Acho que só se traz ela pra cá, pode trazer um pouquinho pra cá, que aí dá pra mostrar a mesa de luz. Tá ótimo. Isso. Bom? Meu filho, olha essa foto aqui na parede. Essa foto é sua, né? Tá aqui na parede da FU. Gente, essa aqui é uma mesa de luz ultravioleta, feita com fita de LED, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar pra vocês. Rafa, acho que vai ser melhor na mão, hein? Na mão vai dar pra ver melhor. Deixa eu ver. Tem que ser no modo cameraman. Pera aí, gente, a gente vai fazer só uma alteração aqui na câmera, que aí vocês vão conseguir visualizar melhor a mesa de luz, tá? Depois a gente volta pra essa posição inicial. Foi. Gente, essa aqui então é a mesa de luz que eu utilizo para fazer a cinetipia. Nós temos um vidro aqui. Eu vou tirar esse vidro só para mostrar para vocês. Rafa, dá para chegar bem perto aqui? Gente, pode mostrar aqui, Rafa. Aqui, ó. Isso aqui é fita de LED, tá? É fita de LED ultravioleta. Eu vou ligar para vocês verem como funciona. Então, eu vou ligar aqui na tomada normal. Ela está com uma fonte. Mostra aqui, Rafa, a fonte da nossa mesa. Tá aqui. E aí eu vou ligar, tá? Tem o nosso interruptorzinho. Rafa, filma essa área aqui que eu vou... Olha lá, gente. Então, ligando a nossa mesa de luz. Foi. Tá? Essa é a mesa de LED ultravioleta. É com ela que nós aí substituímos, né, entre aspas, a luz do sol para produzir cianotipia e outros processos fotográficos alternativos. Quem faz serigrafia também utiliza a mesa de luz ultravioleta. Então é uma mesa utilizada para diversos processos, né, inclusive a serigrafia, para a produção, né, de estampas de camiseta e outros também. Tá? Então temos a nossa mesa de luz, ela então vai substituir o sol. Se essa live fosse feita durante o dia e a gente estivesse um dia bem ensolarado, a gente ia fazer com a luz do sol. Mas à noite a gente substitui por essa mesa de luz. E o que é melhor, a mesa de luz ou o sol? O sol é mais forte, sem dúvida, não tem nenhuma fonte de luz aí que a gente poderia comparar com a luz do sol, principalmente em se tratando de ultravioleta. Só que a luz UV, a mesa de luz UV, ela permite que você faça cianotipias em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer dia, e que você tenha um controle maior da exposição. Aqui com a mesa de luz você já vai saber mais ou menos o tempo necessário que você vai deixar. Por quê? A luz nunca vai mudar, ela sempre vai ser dessa potência. Ela nunca vai ser mais forte ou mais fraca dependendo do dia ou da hora. Agora, se você for usar com a luz do sol durante o dia, aí você vai ter um problema. Por quê? Você pode colocar sua cianotipia na luz e tá um dia bem ensolarado, meio-dia, bem quente, e aí passou uma nuvem na frente do sol, o tempo ficou nublado e
que acontece? O seu tempo de exposição vai ter que aumentar. Então você nunca vai ter esse controle com a luz do sol. Por isso que é recomendado que você tenha uma mesa de luz UV. E no curso de cenotipia presencial aqui da FUL, eu mostro para vocês aqui eu abordo a mesa de luz de uma maneira mais a fundo para vocês até aprenderem a produzir a de vocês, para que vocês façam a mesa de luz em casa. Não é muito difícil, dá para fazer com materiais básicos. A fita de LED UV é facilmente encontrada aí no Mercado Livre ou em lojas de iluminação mesmo. Fonte é uma fonte comum, então são todos materiais que vocês encontram também em lugares, em lojas de elétrica e eletrônica, tá? Isso aí, Rafa, então já vou deixar ela conectada aqui. Então vou mostrar mais uma vez, pode pôr aqui, Rafa, filma aqui de novo. Então, gente, quando... legal, apaga a luz para a gente ver melhor. Vou acender aqui, pronto. Aí nós temos a nossa mesa de luz ultravioleta. Legal, gente? Vamos voltar para apagar. Ficou legal a live assim, hein? Fica, né? Vou deixar só... Vou ficar um pouco cego depois, né? Quando acabar, porque a luz é forte, gente. A luz, ela é bem forte. Não é interessante que você fique olhando direto, né? Porque você começa a ver pontos depois meio amarelos, tá? Mas não tem problema, não é uma luz que é prejudicial aos olhos, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação à mesa de luz? Vocês querem perguntar algo sobre o material, como foi feito? Só mandar aí que a gente já dá uma olhada na caixinha de perguntas. Eu vou voltar aqui, ó. Se quiser colocar de novo no tripé, por favor. Só que aqui inverter, né? Vou virar. Aí. Boa. Virou. Foi. Esse aqui. Aí. Certo? Só aqui, ó. Aí, obrigado, Rafa. Valeu. Acho que tem algumas perguntas ali, né? Tem uma da Catarina aqui, deixa eu ver. Dá pra ver? Para cenotipia, é eficiente elaborar o papel previamente com água quente, como na goma bicromatada. Não sei nem falar isso. A goma bicromatada. A pergunta da Catarina, gente, é o seguinte. Em alguns processos fotográficos, como a goma bicromatada, tem uma coisa que é muito interessante, que é uma nova exposição sobre o processo já realizado. Como assim? Vamos supor que eu tenho essa imagem aqui. Deixa eu pegar aqui só pegando uma imagem, essa aqui. Eu vou pegar essa imagem, eu fiz a minha cenotipia, eu coloquei o negativo, fiz tudo certo, ficou azul lindo. Existem alguns processos que eu posso passar uma nova camada de químico, como é o caso da goma bicromatada, e eu posso ir adicionando cores. Nesse caso, é interessante você lavar o papel com água quente antes do processo, porque quando você lavar o papel para remover o químico, ele sofre uma encolha, ele é levemente encolhido. E quando você vai colocar o negativo de novo, vai dar um problema na hora de igualar esse posicionamento. Então, para a cenotipia, como geralmente a gente só utiliza uma única vez, uma única camada, não precisa lavar com água quente não, tá? Pode fazer o processo direto. Tem alguma pergunta aí? Ok. Quantos metros de fibra você usou nessa caixa? Tem 5 metros. Eu comprei um rolo de 5 metros e foi dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fileiras. Se eu não contei errado, é isso? 2, 4, 6, 8, 10, 11 fileiras, isso mesmo. Eu que montei a mesa de luz, eu já nem lembro mais quantas fitas de LED tem aqui. Foram divididas em 11 fileiras. Essa mesa eu consigo fazer uma cenotipia de até 50 por 50. Então ela tem um tamanho assim, relativamente grande. Tá? Eu consigo fazer aí uma cenotipia grande, tá? Além do A3. Em relação ao tempo em que exposto, a luz interfere na cor? Sim, o tempo de exposição vai interferir na cor. Pensa que quanto mais tempo você deixar, mais intenso fica o azul. Quanto menos tempo, menos intenso ele vai ficar. Só que, quando a gente vai fazer uma imagem através de um negativo, o problema é, se você deixar tempo demais, fica tudo azul.
né? Então você tem que controlar bem aí o tempo. Com a experiência você acaba identificando qual é o tempo de encerrar a exposição. A pergunta do Júlio: esse tipo de luz UV é prejudicial à saúde? Não, Júlio, esse não, tá? Existe algumas lâmpadas ultravioleta que eu jamais poderia fazer isso aqui, ó. Jamais poderia olhar para essa lâmpada agora com ela acesa, tá? A luz LED UV não tem esse problema. Aquelas lâmpadas que são usadas em câmaras de bronzeamento, elas sim são prejudiciais à saúde. Você não pode olhar direto numa lâmpada como aquela. E existe um outro tipo de lâmpada UV que você não pode ter contato com a pele, você não pode colocar o braço na mesa de luz, por exemplo, e você não pode olhar para essa luz por muito tempo. É certeza que você vai ter aí um problema na visão e na pele também. Esse tipo de lâmpada não. Só que é lógico, de qualquer forma, você não vai ficar olhando, né, para essa lâmpada, porque isso causa uma fadiga nos seus olhos que, se você fizer isso por muitos e muitos anos, não sei se de repente isso pode dar algum problema. Não tem um perigo de você trabalhar em um tempo normal de exposição, mas é bom você não ficar olhando para uma fonte de luz direta, tá? Tem mais alguma, Rafa? Não, é isso. Não? É isso? Então, gente, chegou a hora da gente partir para a exposição da nossa cenotipia. Rafa, você pega aquele primeiro papel lá, por favor? Que está aqui nessa prateleira. Então, feito isso, nosso papel já secou, tá? Eu vou colocar o negativo por cima dele. Cadê? Bom, a mais votada foi a flor, né? Obrigado, Rafa. Deixa eu ver. Peraí, gente, que o negativo aqui agora se perdeu no meio dos outros. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Vamos lá. Aqui está o negativo escolhido. Obrigado. Aqui está o nosso papel emocionado e seco. Eu vou colocar então o negativo por cima. Vocês estão vendo a cor, né? Guardem bem essa cor, gente, tá amarelo, certo? Ó, o químico aqui tá amarelo, tá? Coloquei o negativo por cima. E aí, uma coisa que é interessante, eu não comentei ontem sobre o material necessário, que são duas chapas de vidro. Por que as chapas de vidro? Porque elas vão fazer esse sanduíche de vidro para prensar o negativo e o papel emocionado, para que a sua imagem fique com bastante definição. Então eu uso aqui duas chapinhas de vidro. Vou colocar aqui. Faço esse sanduíche então de vidro. É um vidro comum, tá? Não é nenhum vidro especial. O vidro aqui também da mesa de luz é um vidro comum. Ele tem 6 milímetros de espessura, o vidro da mesa. Já as chapas que eu estou usando aqui são chapas de 2 milímetros, tá? Cada. Coloco aqui então na minha mesa de luz, voltada para baixo, e aí eu protejo, né, como eu falei, até porque às vezes eu vou produzir cenotipias, eu tenho outros papéis aqui, para que essa luz não fique vazando para o quarto inteiro e acabe também reagindo com as cenotipias que eu já tenho preparadas aqui, é bom cobrir a mesa de luz. Tá? Eu vou cobrir aqui a mesa de luz, e aí eu vou acender a mesa de luz, tá? Então, a partir de agora, nossa cenotipia já está sendo exposta à luz. A gente vai deixar aqui, vamos calcular 10 minutos, tá? Então vai ser 10 minutos, eu vou olhar aqui no relógio, vou colocar o cronômetro. Então, a partir de agora, valendo 10 minutos de exposição. Iniciei. Pronto. Então, gente, ó, a mesa está ligada, tá? A nossa cenotipia já está sendo exposta. E enquanto a gente espera, eu quero saber de vocês. Mandem dúvidas, aquela pergunta que ficou, se você não entendeu alguma parte do processo, alguma coisa até que eu falei na aula passada que você queira que eu fale novamente, é só mandar na caixinha. Se tiver alguma curiosidade do processo, agora é a hora de mandar. Vamos fazer o print já, que vamos fazer com a luz roxa? Boa, pode ser? boa. Vou apagar a gente, então, vou fazer o seguinte, acho que o tripé, só inclina ele um pouquinho mais para cima, na outra, ali, isso. Gente, vamos fazer o print, baixa um pouquinho, aí, isso. Gente, vamos fazer o print então?
O Rafa pediu para fazer o print só com a luz UV aqui, então ele vai apagar a luz de cima, eu vou descobrir aqui a nossa mesa, não tem problema eu descobrir, porque como a luz está vindo de baixo, nossa fenotipia continua sendo exposta nesse momento, e aí vocês fazem um print com a mesa de luz, legal? Então, o Rafa vai apagar a luz, podem fazer o print com a nossa mesa de luz acesa, e aí não esqueçam, tá? Ó, agora ficou... Aí ficou legal, hein? Aí ficou legal. O que vocês vão fazer? Tira o print, compartilha nos seus stories, tá? Compartilha no seu story e marca a escola. Marca full, tá? Full frame underline escola. E aí a gente vai repostar todo mundo que compartilhar. Legal? Então, ó, vou deixar você um pouquinho mais tampado aqui. Opa, foi muito. Aí, pronto. Vou deixar aqui. Faça um print. Isso. Boa, gente. Fizeram print? Faça um print, posta no story e coloca e marca full, beleza? Que aí o Rafa vai repostar todo mundo. Foi, Rafa? Foi. Pronto. Pode acender de volta, por favor. Aí. É uma luz que é cansativa, tá? De ficar com ela na vista. Então o Júlio perguntou se é nocivo à saúde, se apresenta algum perigo. Perigo não, mas é uma luz que ela cansa muito, até porque ela é forte, tá? É uma luz que ela é forte e não dá para você ficar no ambiente 5 minutos só com essa luz aqui, olhando direto para a fonte, tá? Tem uma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Duas, na real. Essas lâmpadas lembram as de plantas dentro de casa. Mas tem lâmpada mesmo que é usada para cultivo de plantas que tem essa cor. É que eu não sei no vídeo, gente, se realmente a cor chegou, porque às vezes o celular ele faz essa compensação, né, de cor, de exposição, mas ela é uma luz meio roxa, tá? Ela é realmente, assim como o nome, né, ultravioleta, ela puxa um pouco para o roxo, indo para o azulado, tá? Ela tem mais ou menos essa tonalidade. Marina Maeda. Uma pergunta? Na luz do sol, o tempo de exposição é o mesmo que na artificial? E Maeda, agora essa pergunta ela vai te deixar com mais dúvida ainda, né? Quando eu der essa resposta você vai ficar com a dúvida ainda maior. Por quê? O sol, a luz natural, ela é muito instável. Você pode ali ficar num dia, ao meio-dia, o sol rachando. Eu sempre falo que para fazer cenotipia com a luz natural, o melhor horário é aquele em que os médicos recomendam que você não pode tomar o sol. Então, né, falam, não peguem o sol das 10h30 às 14h, às 15h. Esse é o horário para fazer cenotipia. Eu gosto muito de fazer com a luz do sol às 11h30, meio-dia, esse é um horário bom para fazer. Só que acontece, né? Você pode fazer um dia, ao meio-dia, e deixar 5 minutos na luz do sol, lavar e ficou lindo. No dia seguinte, você vai fazer com a luz do sol de novo e deixou 5 minutos. E aí não ficou bom. Por quê? Gente, não é a temperatura que faz com que a sua cenotipia dê certo. Então pode ser que o dia esteja com 25 graus e não dá muito certo. Sua cenotipia não vai ficar com azul muito intenso. Se 25 não, 35 graus não vai ficar tão intenso, enquanto no dia que está 25 graus fica até mais intenso. É a incidência de ultravioleta que vai fazer a sua cenotipia ficar com azul mais intenso ou menos intenso, tá? Então não é a temperatura, não pense que só porque está 32 graus é o ideal, é a incidência de UV. E sobre essa questão de ser no mesmo tempo da luz artificial ou da natural, vai depender muito, porque pode ser que você faça na mesa de luz com 15 minutos e na luz do sol também com 15. E aí vai ter um dia que você vai fazer 15 e aí ficou azul demais. Então, Maeda, como eu falei, é uma dúvida que vai bagunçar ainda mais a cabeça. O que eu digo para todo mundo que quer começar na cenotipia é fazer teste. Tem que testar muito. É legal fazer um processo chamado tira de teste. O que é a tira de teste? Você vai pegar um papel, você vai emulsionar esse papel e aí você vai cobrir uma parte desse papel. Você vai cobrir e deixar expondo 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, ou pode ir de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, e no final você vai ter uma faixa gradual para comparar qual é o tempo de exposição ideal. Então assim, pensando que a luz do sol ela é muito mais forte do que a mesa de luz, de maneira geral, dá para dizer que o tempo de exposição seria menor,
mas dependendo da condição climática, pode ser que o tempo seja maior que a mesa de luz. Tudo vai depender da condição que você tem no dia. Tem mais uma pergunta aí? Ah, sim, se tem algum cuidado, né, para a gente conservar a cenotipia depois de pronta. Tem, Júlio, o ideal é que você guarde a sua cenotipia longe da luz do sol, então, ou de qualquer fonte ultravioleta. A cenotipia vai continuar reagindo mesmo depois ali de pronta. Então, o ideal é que você, se for emoldurar essa imagem, que você não coloque num lugar da sua casa que tenha uma incidência direta da luz do sol. Então, numa parede onde bate uma luz indireta, uma luz rebatida, não tem problema. Agora, colocar num lado externo ou numa parede da sua casa que em determinado horário vai direto na sua imagem não é bom. A sua imagem vai acabar sendo deteriorada com o tempo. Tá? Então, é legal não ter esse contato direto com a luz do sol depois de pronta. Beleza? Tem mais algum aí? É isso. É isso? Olha, gente, faltam só 3 minutos para a gente tirar aqui. Essa foi uma exposição média, pode ser que fique muito boa, pode ser que não fique assim com o azul tão intenso, porque como eu falei, tudo depende da quantidade de químico, tudo depende da maneira como o químico foi passado, e aí a gente vê como ficou essa nossa cenotipia, tá? E lembrando, hein, fiquem até o final, até a parte que eu terminar aqui da exposição, que aí eu revelo qual vai ser essa surpresa que a gente preparou para vocês. E só vai aproveitar essa surpresa quem estiver até o final, tá? Pergunta aí, se a gente abrisse uma turma de cenotipia na semana que vem, quem participaria? Legal, ó, o Rafa tá falando aqui, Tá hein? uma ideia, Uma né? pergunta importante, uma pergunta aqui legal para vocês. Não estava programado, mas se a gente abrir uma turma de cianotipia para acontecer aqui semana que vem, tá? Serão 4 dias, então seria nessa semana e na outra, são 4 encontros de 2 horas. E aí, quem participaria? Tá? Um curso presencial de cenotipia. Se vocês acham que já teve muita informação ontem e hoje, imagino que vai ter em 8 horas de curso, tá? Vai ser bastante informação, você vai aprender a deixar a sua cenotipia com outros tons, tá? Você vai aprender a deixar a sua cenotipia com esse tom, com um tom marrom, com um tom próximo do preto, com um tom cinza. Então, quem aí participaria do curso de cenotipia se a gente abrir a turma na semana que vem? Manda um joinha. Manda um joinha, comenta aí, eu participo, tá? Então, ó, não estava programado, mas o Rafa deu essa ideia aqui agora. Jogou essa na fogueira aqui pra gente. Alguém perguntou ali? Não existe um tipo de fixador para interromper a sensibilidade do papel? Qual o de O Ney perguntou? Não, Ney, diferente dos outros processos, a gente não precisa de um fixador, não precisa de um interruptor. Tá? Para quem não está acostumado com os químicos, né, de revelação de filme, gente, para você ter a imagem aparecendo num filme ou num papel, você primeiro precisa revelar a imagem. Então você joga o papel ou o filme no revelador, a imagem ela aparece. Você tem que interromper esse processo de revelação. Aí você joga no interruptor. Depois do interruptor você joga no fixador. O fixador então vai fazer com que a sua imagem seja permanente naquele suporte, porque ele vai remover toda a prata que não foi sensibilizada. A cenotipia não precisa de interruptor, nem de fixador e nem de revelador, porque a cenotipia já está, a imagem já aparece, você só precisa da água para complementar essa reação química que vai acontecer aqui. Tá? Então a água vai ser responsável pelas etapas de revelação e de fixação da imagem, mas a gente não fala que a cenotipia passa por um processo de revelação. Tá? Não existe um químico revelador aqui da imagem, nem interruptor, nem fixador para esse processo. Já deu tempo aqui, eu vou esperar só mais um pouquinho, vou deixar mais 2 minutinhos aqui de exposição. Ó, já estou vendo uns joinhas aí, maravilha, então fiquem ligados que logo mais a gente passa as informações dessa próxima turma de cenotipia. A última turma que rolou agora foi há 2 semanas atrás,
A galera produziu bastante, foram aí 8 horas de muita produção, todo mundo saiu com várias cenotipias para casa, cenotipia tanto no processo original azul, como também em outras cores, que aí eu ensino como fazer. Você vai ver a parte da exposição, como identificar que a sua cenotipia já está boa, como é que você sabe qual é a hora de tirar da luz do sol ou da mesa de luz. Tá? Então, tudo isso é passado a fundo no curso presencial de cenotipia que acontece aqui na FU. Tem mais alguma pergunta aí? Tá tudo certo. Tudo certo, gente? Está acabando aqui o tempo de exposição e aí a gente já vai para a etapa final, que é a lavagem do papel. E aí vocês vão ver que legal que é a imagem se formando, o azul aparecendo quando a gente lavar essa imagem. Falta só 45 segundos aqui para a gente finalizar o processo. Ó, só para vocês verem, tá? A mesa continua acesa nesse tempo todo. Eu uso esse changing bag, também conhecido aqui no Brasil como saco preto, que é usado para revelar filme, né? Onde você coloca o filme aqui dentro, coloca o seu espiral, o seu tanque aqui dentro e você pode fazer até com a luz acesa, né? Essa etapa de colocar o filme no tanque sem precisar do quarto escuro. O que a Shirley falou ali? Falou que queria muito participar, mas infelizmente está morando muito longe. Onde que ela mora? Ô, Manfio, você saiu de São Paulo, né? Olha, esse curso ele acontece só presencial mesmo, mas quem sabe um dia você passando por aqui e ver aqui o pessoal da FU, matar a saudade do BUB, da FU, aparece aí um dia e aí quem sabe dê certo, né? Você venha justamente numa época que tem o curso de cenotipia. Gente, deu tempo, eu vou agora desligar a mesa de luz. Desliguei a mesa de luz, agora é a hora, hein? Agora é a hora de ver se deu certo. Agora é aquela hora é live, né, gente? Ao vivo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Rafa, vamos levar aqui para a bandeja, para o pessoal ver a imagem aparecendo. Gente, eu vou posicionar aqui a bandeja, estou aqui ainda. Foi colocada uma bandeja aqui do lado. Aqui. Então, temos a bandeja e acho que é legal inclinar um pouco o celular, só para eles verem melhor aqui a nossa bandeja com água. Gente, água, tá? Não é nenhuma água específica, é água da torneira mesmo que a gente usa para fazer a cenotipia. Dá para ver bem aí a bandeja, né? Será que é melhor fazer na mão essa? Acho que é, hein? Peraí, gente, a gente só vai posicionar aqui novamente o celular para vocês verem melhor aqui a imagem se formando. A Gi chegou. A Gi chegou agora. Hoje, quase no final já. Mas chegou na melhor parte, a parte que vocês vão ver a imagem se formando. Então, vocês lembram como é que estava o papel antes de ir para a mesa de luz? Estava meio amarelo, né? Os químicos deixaram o papel um pouco amarelado. Olha como ficou agora. Vocês percebem como está num tom marrom? Tá? Agora eu vou tirar o negativo. Olha aí. Aí vocês vão perguntar, tá, Iago, mas não está azul, né? O que está azul é justamente, vamos observar, é legal essa observação do negativo. Ó, o que está azul é justamente a área preta do negativo. A área preta do negativo significa que a luz foi bloqueada. E essa área transparente é a área que recebeu. Por que está desse jeito? Gente, porque ainda o pigmento, o azul, o famoso azul da Prússia não foi formado. Ele vai ser formado nesse momento, tá? Vamos lá, Rafa. Tá no enquadramento aí? Tá, pode ir. Foi, gente. Coloquei na água e aí a gente faz uma leve agitação só para que essa água se misture bem aqui. Vocês estão vendo? Já veio o azul, esse azul já apareceu. Olha aí a imagem, gente, olha que bacana essa imagem se formando, o azul aparecendo na hora, tá? Daquele tom meio marrom para o azul aqui da nossa cianotipia. Tem muitas pessoas que recomendam isso nos livros, né, na literatura sobre o processo, que você deve lavar em água corrente por 5 minutos. Sinceramente,
eu acho que é muito desperdício de água você fazer isso, você deixar 5 minutos em água corrente, não precisa. Você tem uma bandeja, eu não coloquei nem 1 litro de água aqui, tem aproximadamente meio litro de água e eu consigo lavar até 10 cenotipias. O que acontece quando eu vou fazendo muitas? A água vai se contaminando com o excesso de químico que é removido e aí ela fica meio amarelada, meio marrom. Aí quando você já está com essa água esgotada, você descarta essa água e aí pode usar uma nova. Então não precisa de água corrente, não precisa deixar 10 minutos, 5 minutos de água corrente. Aqui na bandeja, só fazendo essa leve agitação, tá? E aí a imagem vai ser formada e permanentemente no seu tom de azul. Tá? Essa então é a nossa cianotipia feita. Vocês acompanharam o processo do zero, desde o momento em que eu preparo aqui os químicos, eu emociono o papel, deixo o papel secar, exponho o papel à luz ultravioleta e faço a lavagem. O ideal é que a gente deixe aqui ainda na bandeja por alguns minutos, porque ainda tem químico, ainda tem um excesso de químico que a água vai tirando aos poucos. Então eu costumo deixar uns 5 minutinhos, passados esses 5 minutos é a hora de pendurar. E aí, simples, sem segredo, você pendura a sua cianotipia por uma ponta, pode ser um prendedor de roupa, pendurou, deixou secar, em 1 a 2 horas está seco. E aí é legal deixar secando a sombra, tá? Você deixa secando a sombra. É isso, esse é o processo da cianotipia. Vamos deixar ela aqui por enquanto para terminar de lavar, tá? Enquanto termina de lavar, a gente vai para as perguntas que vocês tiverem. Eu vou voltar aqui para o meu lugar. Rafa vai ver se tem alguma pergunta, Não se tem vocês querem pergunta. saber alguma coisa. Pede para mandarem um joinha se eles curtiram o processo, acharam Gente, legal. vocês curtiram o processo, curtiram essa técnica da cianotipia? Quem aí não conhecia, nunca tinha visto, nunca ouviu falar, gostou? Você que já conhecia, mas nunca tinha visto uma sendo feita, curtiu também? Manda aí pra mim se gostaram, acharam o processo interessante, tem vontade de aprender mais, conhecer um pouco mais sobre esse processo? Comenta aí que a gente já vai conversar um pouco mais sobre ele. Eu vou deixando aqui a nossa cianotipia terminando de lavar, tá? Ela está aí na água e aí está aí a nossa imagem formada. Legal, gente. Então, vocês viram que ontem, né, perguntaram, mas é um processo difícil ou é fácil de realizar? Vocês viram, né? É fácil, mas muita coisa pode acontecer aí no meio do caminho. Tem muitas coisas que podem fazer com que a sua imagem não fique como você pensou que ficaria. Pode ficar num azul menos intenso do que você esperava, mais intenso do que você esperava, pode ficar com manchas. Você pode ter manchas na ponta do papel depois que ele secar, o seu químico pode apresentar fungo, pode apresentar um pouco de mofo. O que fazer nesses casos, né? O que fazer nessas condições? Então tudo isso você aprende, né, com a prática, e eu vou apresentando esses problemas e como corrigir esses problemas no curso presencial, onde a gente vai ter muito mais tempo para debater sobre alguns erros que podem acontecer no processo e como evitar esses erros. Ou, o que eu sempre gosto de falar, como você utiliza esses erros de uma forma proposital, para você desenvolver aí um trabalho onde esse erro vira uma escolha estética, tá? Então, vamos deixar aqui mais um tempinho, e aí acho que a gente já pode revelar a surpresa, né, Rafa? Pode. O Júlio perguntou se a gente tem esses químicos para vender. Calma aí, Júlio, calma aí, que a gente já vai falar sobre isso. Já perguntaram, né, onde conseguir os químicos? Eu vou falar para vocês onde vocês conseguem esses químicos, tá? Acho que já falar pode. de surpresa? Isso, pode voltar aí para o tripé. A gente já vai reposicionar aqui a câmera de novo. Aí. Tem mais alguma pergunta ali, né? Dos químicos, né? Que o Júlio perguntou. Júlio, a gente vai falar sobre esses químicos aí. Tem mais alguma ali? Deixa eu ver aqui. Tá, vê lá pra mim. Só vou dar mais uma mexida aqui, gente. É bom sempre não deixar ela parada, tá? A galera tá falando que não conhecia, mas gostou. Mas se houver alguma senha. Não haverá senha. Não vai ter senha. senha. Não vai ter senha, mas se você não comentou lá no post, comenta agora, gente. O Rafa fez um post ontem sobre cianotipia. É um post exclusivo para quem estava na live ontem, mas se você não estava, mas está hoje, então dá tempo de participar.
você vai lá e comenta hashtag Ciano Express, mas tem que ser agora, comenta e já volta. Tem 2 minutos para fazer isso. Você tem 2 minutos para fazer isso, tá? Comenta e volta aqui, não vão embora. Eu sei que vocês já viram o processo, era o que vocês mais queriam ver, mas por que vocês têm que ficar até o final? Porque vai rolar, pode falar já, Rafa? Vai rolar um sorteio, tá? Esse sorteio, qual vai ser o prêmio do sorteio? O prêmio do sorteio vai ser a cianotipia original que nós acabamos aqui de realizar nessa live. Então você que ainda não participou, corre, você tem agora 1 minuto para comentar. O Rafa já vai fazer o sorteio e você leva essa imagem que, como eu falei, cada imagem é única. Você vai ter uma cianotipia original, não é uma reprodução. O que é, Rafa? Feita ao vivo. Essa é a primeira cianotipia que eu faço ao vivo. Você vai ter essa cianotipia feita aqui ao vivo mesmo. E é uma imagem única, gente. Isso que é legal. Essas marcas do pincel eu não vou conseguir reproduzir. Você não consegue fazer isso 2, 3, 4 vezes. É uma única vez. Então essa é uma imagem única, tá? E aí, vocês estão vendo que o azul não está tão intenso, né? Mas vai ficar. Quando a cianotipia terminar de secar, esse azul fica ainda mais intenso, tá legal? Porque acontece aqui uma reação química que é uma oxidação. Vai acontecer uma oxidação por conta do oxigênio que vai fazer com que a cianotipia ainda continue se transformando e só depois ela vai adquirir aquele tom mais escuro, mais conhecido do processo, tá? Menos de 1 minuto. Gente, agora, hein? Se você não participou agora, 30 segundos, hein? 30 segundos gravado no relógio. Ó, o Rafa tem que comentar agora. Então, contagem regressiva aqui, gente. Eu vou no relógio. Aí tá? que eu vou aparecer, ó. Quem faz o sorteio sou eu. Deixa eu sentar aqui. Quem faz o sorteio sou eu. Vocês têm menos de 30 segundos para comentarem, porque quando eu sair daqui, eu vou lá fazer o sorteio. Então, quem não foi, vai agora e comenta, porque o Iago ele vai fazer. Eu posso participar também? Você não. Pô, não vale. Eu queria ter essa cianotipia também. Vamos, quem não foi, ó, acelera. O tempo tá passando. Corre, vai, comenta. Quem não foi comentar, vai. Eu tô de olho aqui, viu? Eu tô vendo o post daqui. Quem não foi comentar, vai agora. Porque a gente vai fazer o sorteio já já. Quando eu sair dessa cadeira, encerrou. Não vai valer mais, hein? E essa etiqueta aqui na minha frente. Eu vou correr para comentar também, gente. Eu quero participar. Vamos lá. Tá acabando. Já foi? Se não foi, vai agora. Corre. Eu tirei até minha máscara para vir falar com vocês. Então, acelera. Vamos, ó. 29, 28. Quem não foi, vai. Estou de olho no post aqui, hein? Estou de olho no post. Bom. Foi? Já deu. Quem não comentou, não comenta mais. Agora a gente vai fazer o sorteio e eu vou mostrar para vocês já já. Vai lá, tiver a Pronto, gente. Então o sorteio vai rolar. Importante, hein? A gente vai fazer a chamada. Se a pessoa sorteada não estiver na live, perdeu, tá? Então assim que sair o resultado, quem ganhou vai ter que se manifestar. Manda um joinha, manda um coração, manda um oi. Se você estiver presente na live agora que o Rafa fizer o sorteio, a cianotipia é sua. Se não estiver presente, a gente sorteia um novo nome, tá? Então, ó, ela já está aqui já aproximadamente uns 5 minutos, já é o tempo de tirar para secar, tá? Já é o tempo da gente tirar essa cianotipia e colocar ali para secar. Rafa, você vai ficar aí? Tá no sorteio? Tô aqui. Beleza. Bom, então enquanto o Rafa tá ali, eu vou deixar aqui por enquanto, só não vai ter onde pendurar agora, mas já seria o horário para tirar. Rafa vai fazer o sorteio agora, gente. Então, lembrando, hein, se você não comentou, ó, já tá aqui, ó, comentários carregados, ó, todo mundo aqui. Quem comentou, que ótimo, vai participar do sorteio agora. Deixa eu fazer aqui. Quer sentar aqui? Senta aqui, Não, você faz. Fica. Não vou apoiar na mesa de luz do cara, né? Ele que falou que eu posso apoiar na mesa de luz dele. Tem uma ventosa, pode apoiar. Vai
deixar meu notebook azul. Bom, vamos lá, hein? Vou fazer o sorteio e vou mostrar pra vocês. Vamos ver quem vai ganhar esse rolê. Tá indo, ó. Ó. Aí, dá pra ver? Não dá, né? Ó. Vamos ver, ó. Pode comemorar que eu sei que você tá na live aí, ó. Manda um coração, solta fogos. Lazy.97, é isso? Isso. Ó, gente, quem ganhou é o @lazy.97. Tá aí ainda? Tá na live? Se tiver, manda um oi, manda um joia. Se estiver na live, a Serendipia é sua. Aí você manda uma mensagem no perfil da FUL, que aí a gente combina a entrega, tá? Se você for de São Paulo, vem aqui retirar. Manda um direct aqui pro Insta da FUL. Deixa eu ver, ainda não comentaram, hein? Ó, vou contar aqui no relógio, hein? 1 minuto para Lazy.97, é isso, Rafa? Já mandou o coraçãozinho dela. Já mandou? Aí, pronto, tá presente na live. A Serendipia feita aqui é sua, tá? Então manda um direct quando acabar, não sai ainda, manda um direct para FUL. Deixa eu ver se ela tem que entrar ao vivo. Não. Manda um direct para FUL, tá? E aí você ganhou a Serendipia. Gente, antes de encerrar, a pergunta, né, que todo mundo quer saber, químicos, né? Onde encontrar os químicos da Serendipia? Os químicos em pó você encontra em indústrias químicas, o citrato férrico amoniacal e o ferricianeto de potássio, tá? Só que eles vendem numa quantidade muito grande, que aí você vai ter que preparar uma quantidade absurda de químico. Para que você não compre e não pague até mais caro e esse químico estrague, você pode encontrar onde? Na FUL. Os químicos só são vendidos para os alunos do curso presencial de Serendipia. Mas a gente abriu aqui uma exceção. Se você quiser comprar os químicos da Serendipia, e aí você leva uma quantidade para fazer mais de 50 imagens no tamanho A4, tá? No tamanho A4, você consegue fazer aí entre, dependendo, é lógico, do tanto de químico que você usar no papel, de 40 a 60 imagens, tá? Se você ficou interessado em adquirir os químicos da Serendipia, manda um direct no Insta da FUL perguntando sobre os químicos, e aí depois o Rafa vai falar com todo mundo que estiver interessado. E eu garanto para vocês que trabalhar já com químico pronto é melhor do que você ir lá na indústria química, comprar ele em pó, ter que misturar e depois jogar um monte de químico fora porque estragou, porque você não utilizou, porque é uma quantidade absurda. Então, na medida, para você produzir Serendipia por um bom tempo, manda um direct lá no Insta da FUL, tá? E aí você já recebe o kit pronto para usar. E aí, Rafa? Vamos fazer um outro print com a Outro print? Bora! Gente, agora um outro print com a Serendipia que vai aí para a ganhadora do sorteio, tá? Lazy.97. Então, o print, hein? Tirem o print aí agora e marquem o Insta da FUL. Aparece aí você também. Não esqueçam de marcar o Insta da FUL, hein? Façam print, posta aí no story e marca o Insta da FUL. E aí a gente vai repostar todo mundo. Beleza? Posso fazer um jabazinho rápido aqui? Gente, se vocês quiserem ver também outras imagens que eu já produzi, outras Serendipias que eu faço e quiser acompanhar também o trabalho que eu vou fazendo, que eu vou atualizando, me segue lá no Insta, é o arte.ciano, ciano com Y, tá? Me segue lá. Se tiver alguma dúvida que você queira saber sobre a Serendipia, se quiser também saber sobre os cursos, pode falar direto com a FUL ou manda uma mensagem lá para mim também e vai lá acompanhando, que eu sempre estou postando um pouco sobre o processo, algumas curiosidades também, algumas curiosidades históricas sobre a Serendipia, tá? Tem alguma pergunta aí? A Glaucia perguntou como é descartado sem prejudicar o meio ambiente. Glaucia, se eu te falar que os químicos da Serendipia são orgânicos, você acredita? Então não tem problema no descarte. Diferente de químicos para revelação, para o fixador, por exemplo, você não pode descartar em qualquer lugar, né? Você tem um lugar certo para descarte.
Então, os químicos da cianotipia, eles são o citrato, por exemplo, né, que é o químico utilizado aqui, é um químico orgânico, e até porque a quantidade de químico que vai ficar na água, ela é diluída já em muitas partes e é uma quantidade insignificante, é uma quantidade que não faria uma diferença, mas mesmo assim o químico é orgânico, então não tem problema no descarte comum na pia, tá? Você não vai impactar o meio ambiente, diferente dos químicos aí de cianotipia, tá? De cianotipia não, desculpa, os químicos do processo de revelação de filme de papel. Mas uma pergunta interessante, tá? Uma pergunta interessante. É isso aí, tio. As lives vão ficar salvas, a de ontem vai ficar salva hoje até meia-noite. Beleza. E a de hoje vai ficar salva até amanhã só. Então Tá. quem não acompanhou... Gente, um recado aqui do Rafa, um lembrete, a live de ontem só vai ficar disponível até hoje à meia-noite, tá? Então deu 11h59, virou meia-noite, a live vai ser excluída do IGTV da FU e a live de hoje vai ficar disponível até amanhã, tá? Então dá tempo se você quiser rever alguma informação de hoje, se quem não assistiu a live de ontem, ainda dá tempo aí de conferir, tá legal? Então, não percam. Se você perdeu ontem, ainda tem que assistir até a meia-noite. Beleza? Alguma dúvida? Ou é isso, gente? Vocês gostaram? Falem aí pra mim se vocês curtiram. Manda o joinha, senta o dedo no coração, tá? Sem sair da live, né? Explica aí por que sem sair da live, vai. Explica, vai. Às vezes, né, quando a gente se empolga muito, dando o like... o dedo acaba escorregando e aí sai da live, vai para a esquerda e sai da live. Não saiam da live, tá, gente? Só comentem aí se deu tudo certo, se vocês gostaram, se entenderam o processo, tá? E é isso. Nossa cianotipia já vai secar aqui agora e aí já vai estar pronta para o novo lar, para que ela vá para a parede aí da ganhadora. Massa, gente. Que legal que vocês gostaram. É sempre legal a gente... discutir sobre esses processos, para não deixar que esses processos alternativos ou históricos, né, caiam no esquecimento, para que a gente continue. De forma alguma eu estou dizendo que não, o processo alternativo é melhor que o digital, de forma alguma a fotografia digital é fantástica, a gente tem que usar mesmo a tecnologia atual, mas eu acho muito importante resgatar esses processos e fazer com que eles não fiquem esquecidos, né? Com que a gente sempre produza. Então essa live ela é muito legal por espalhar esse conhecimento, mostrar como é essa técnica para que vocês fiquem com vontade de produzir e de conhecer também outros processos, que existem dezenas de processos fotográficos alternativos, cianotipia, goma bicromatada, platinotipia, colóide úmido, marrom Van Dyke, papel salgado e vai assim além. Existem muitos processos legais para se conhecer na fotografia. Peguem a linha do tempo da fotografia, vejam o que já foi feito, processos lá do século XIX, como esse que nós fizemos aqui, dá para fazer ainda nos dias de hoje e é importante resgatar um pouco dessas técnicas, tá? A gente pode unir a fotografia digital com esses processos alternativos, processos históricos. Legal, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal esses 2 dias onde eu pude falar um pouco sobre a cianotipia. Então não esqueçam, qualquer dúvida, manda um direct para a FU. Se quiser saber mais sobre o curso presencial, só mandar que o Rafa fala com vocês depois. E #aglomera na live, né? Valeu, gente, por essa aglomeração segura na live. Foi muito bom. Mais alguma recado aí, Rafa? É isso? Então é isso, gente. Valeu mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E se vocês quiserem, de repente, uma live sobre algum outro tema de fotografia, de processos alternativos, históricos, analógicos, manda aí uma sugestão que, quem sabe, né, a gente não faz uma nova live com esses temas. Valeu, gente. A gente se vê numa próxima.